Uma menina pobre de apenas 10 anos invade a cozinha da mansão vizinha e congela ao ver a noiva do herdeiro milionário derramando um líquido misterioso na refeição da sogra cadeirante. O coração dispara, o medo é sufocante. Mas o que essa criança faz a seguir muda tudo e expõe um segredo capaz de destruir uma família inteira. Antes da gente começar, conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E aproveita para deixar o seu curtir para acompanhar até o final. O cheiro de comida recém-preparada enchia o corredor lateral da mansão Antunes. Um aroma que costumava provocar em Manuela uma mistura de fascínio e curiosidade. Era fim de tarde e o sol já se escondia por trás das árvores do jardim, lançando sombras compridas sobre o muro que separava sua casa simples da imensa propriedade vizinha. A menina de 10 anos estava acostumada a atravessar discretamente o portão lateral da mansão, sempre com a permissão carinhosa de Dona Marta, a elegante senhora cadeirante que tantas vezes a convidara para brincar no jardim ou tomar um lanche. Mas naquela tarde não houve convite. Manuela havia ouvido risadas abafadas vindas de dentro e, tomada por uma estranha inquietação, empurrou o portão. Seus pés pequenos pisaram a grama úmida e ela caminhou em silêncio, curiosa, até alcançar a porta da cozinha que ficava entreaberta. Foi então que viu. Lá dentro, a noiva de Marcelo Antunes, a jovem Verônica, estava sozinha diante da mesa. O avental branco sobre o vestido impecável contrastava com a frieza de seus gestos. Na mão direita, ela segurava um pequeno frasco transparente. Com movimentos lentos, mas seguros, despejou algumas gotas de um líquido amarelado sobre a refeição destinada a Dona Marta. O som das gotas ecoou no silêncio, como se fosse um trovão para os ouvidos da menina. O coração de Manuela disparou. Ela não sabia exatamente o que significava aquele líquido misterioso, mas seu instinto infantil gritou que havia algo errado, algo sombrio e perigoso. Verônica olhou em volta, atenta, e mexeu a refeição com uma colher de prata. Por um instante, Manuela temeu que fosse descoberta. Segurou o fôlego, pressionando-se contra a parede do lado de fora da cozinha. Seus dedos trêmulos agarraram a barra do vestido simples, como se isso pudesse lhe dar coragem. Quando Verônica se virou para guardar o frasco no bolso do avental, a menina agiu. Num impulso rápido, quase inconsciente, esticou a mão pela porta e puxou uma colher que estava próxima do prato, além de um guardanapo com pequenas manchas do líquido. Guardou ambos dentro do bolso do vestido e recuou, ofegante. "Quem está aí?" A voz firme de Verônica ecoou, cortante, enquanto ela lançava um olhar desconfiado em direção à porta. Manuela sentiu o estômago revirar. Se fosse descoberta, sabia que não teria como explicar o que fazia ali. Recuou alguns passos até quase tropeçar no degrau de pedra do jardim. O coração parecia explodir dentro do peito. Com um movimento rápido, Verônica fechou a porta da cozinha e trancou a chave. A menina respirou fundo, tentando se recompor. Ela queria correr imediatamente até sua mãe e contar o que tinha visto. Mas Cláudia estava fraca, deitada em sua cama, lutando contra dores constantes que a deixavam exausta. Manuela sabia que não poderia acrescentar mais preocupações. Restava apenas uma opção: procurar Marcelo. A sala de estar da mansão estava iluminada por abajures dourados quando Manuela entrou hesitante. Marcelo estava de pé, arrumando alguns documentos sobre a mesa. A figura dele sempre lhe causava certo respeito. Alto, sério, com aquele ar de quem carrega o peso do mundo nos ombros. "Marcelo!" A voz da menina saiu fraca, quase um sussurro. Ele se virou, surpreso ao vê-la. "Manuela? O que aconteceu? Você está pálida." Os olhos dela marejaram. As palavras engasgaram na garganta, mas a imagem do líquido caindo na refeição insistia em voltar. Então ela falou de uma vez: "Eu vi a Verônica colocar uma coisa estranha na comida da sua mãe." Marcelo arregalou os olhos, em choque.
Por um segundo, o silêncio dominou a sala. "O quê?" ele perguntou, incrédulo. "Eu juro, eu vi!" A menina insistiu, tirando do bolso a colher e o guardanapo manchado. "Peguei isso para provar." Ele pegou os objetos com cuidado, analisando-os como quem tenta entender se aquilo era apenas uma travessura ou uma denúncia séria demais para vir de uma criança. Manuela, você tem certeza?" A voz dele soava calma, mas os olhos denunciavam a turbulência interior. "Absoluta. Eu vi com meus próprios olhos." Marcelo respirou fundo. Ele conhecia bem a mãe. Mesmo sendo cadeirante, Marta tinha uma vitalidade impressionante, mas nos últimos meses vinha reclamando de fraqueza. Sempre que falava disso, Verônica dizia que era apenas a idade ou o estresse. Agora, o relato de Manuela se encaixava como uma peça assustadora em um quebra-cabeça que ele nunca quis montar. Ele se aproximou da menina e, agachado, colocou a mão em seu ombro. "Você não pode falar isso para mais ninguém, está entendendo? Se o que você viu é verdade, precisamos ter cuidado, muito cuidado." A menina assentiu, assustada. De repente, passos ecoaram no corredor. Verônica apareceu na entrada da sala, sorridente, como se nada tivesse acontecido. "Ah, Manuela, que surpresa ver você por aqui." Seus olhos brilharam com uma doçura ensaiada, mas a menina percebeu algo diferente. Havia dureza escondida por trás daquele sorriso. Eu já estava de saída." Manuela se apressou, mantendo os bolsos apertados como se ainda guardasse segredos. Marcelo disfarçou, escondendo a colher e o guardanapo atrás dos documentos. "Eu acompanho a Manuela até o portão." Verônica inclinou a cabeça, mas não disse nada. Apenas observou, e o silêncio pesado denunciava que havia suspeita no ar. Do lado de fora, já na calçada, Manuela olhou para Marcelo com um misto de medo e esperança. "Você acredita em mim, não acredita?" Ele hesitou por alguns segundos. Era difícil acreditar que a mulher que ele planejava casar fosse capaz de algo tão cruel. Mas os olhos da menina não mentiam. "Vou descobrir a verdade", disse enfim, em tom firme. "E até lá, você precisa ser forte." Manuela assentiu, respirando fundo. Enquanto caminhava de volta para sua casa simples, o coração da menina ainda batia acelerado. Dentro do bolso, suas mãos seguravam o vazio deixado pela colher e pelo guardanapo. Aquilo não era mais apenas uma brincadeira de criança. Era uma guerra silenciosa que ela havia acabado de testemunhar e que, de alguma forma, já fazia parte de sua vida. E, sem saber, Manuela havia acabado de acender a chama de um conflito que mudaria para sempre o destino das duas famílias. O corredor da mansão parecia mais comprido naquela noite. Manuela caminhava ao lado de Marcelo até o portão, ainda com o coração acelerado pelo que havia visto minutos antes. O silêncio pesava entre os dois. Do lado de fora, a rua já estava escura, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. Marcelo parou diante do portão e se abaixou para encarar a menina. Seus olhos, sempre firmes, estavam carregados de dúvida. "Ate Manuela, você tem certeza absoluta do que está dizendo?" perguntou ele baixo, como se temesse que as paredes da casa pudessem ouvir. A menina assentiu com força, quase indignada. "Eu vi, Marcelo. Vi ela colocar aquele líquido na refeição da sua mãe." As mãos pequenas da garota ainda tremiam. Ela se sentia corajosa por ter contado, mas ao mesmo tempo assustada. O peso da responsabilidade parecia maior do que sua idade permitia. Marcelo respirou fundo. Era um homem acostumado a lidar com negócios, contratos, números. Sua mente racional gritava que era impossível, que talvez Manuela tivesse se confundido. Mas seu coração dizia outra coisa. A seriedade no olhar da menina não era invenção. Ele passou a mão no rosto, cansado. "Vou pensar no que fazer, mas você precisa prometer que não vai falar isso para mais ninguém. Pode me prometer?" "Prometo." Manuela baixou os olhos, mas sua voz saiu firme. Por um instante, os dois ficaram em silêncio.
apenas se ouvindo o som distante dos grilos no jardim. Marcelo abriu o portão e a deixou sair. Antes de partir, Manuela ergueu o olhar. Eu não quero que a sua mãe sofra. As palavras dela ecoaram dentro dele. Ao voltar para a sala, Marcelo encontrou Verônica sentada elegantemente no sofá de veludo. O sorriso dela parecia natural demais, como se tivesse sido ensaiado. Onde você estava? Perguntou ela, ajeitando o cabelo com delicadeza. Acompanhando a Manuela até o portão, respondeu ele, tentando soar neutro. Verônica inclinou a cabeça. Essa menina anda muito por aqui, não acha? Marcelo franziu o senho. E daí? Ela é vizinha. Além disso, minha mãe gosta da companhia dela. O sorriso de Verônica se manteve, mas seus olhos brilharam com algo diferente. Um lampejo de desconfiança, talvez irritação. Ela cruzou as pernas e soltou um suspiro leve. Só acho curioso, disse em tom baixo, quase doce. Crianças podem ser, como posso dizer, fantasiosas. Marcelo a observou por alguns segundos. Suas palavras, ditas de forma suave, pareciam carregadas de um subtexto. Ele se lembrou da seriedade no olhar de Manuela e sentiu um arrepio. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Deitado na cama, encarava o teto do quarto escuro. As palavras de Manuela se repetiam em sua mente. Eu vi ela colocar aquele líquido na refeição da sua mãe. Ele conhecia Verônica há pouco mais de um ano. Ela havia surgido em sua vida de forma arrebatadora, trazendo leveza quando ele estava sobrecarregado com os negócios da família. A relação deles evoluíra rápido e ele acreditava que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir uma nova história. Mas agora, uma criança de 10 anos havia colocado uma sombra entre eles. Ele se virou na cama e fechou os olhos com força, tentando afastar a ideia. É impossível. Manuela deve ter se confundido. Crianças têm imaginação fértil, mas o pensamento não o abandonava. No dia seguinte, durante o café da manhã, Dona Marta apareceu na sala com sua cadeira de rodas conduzida por uma funcionária da casa. Estava mais pálida do que de costume, mas ainda conservava o sorriso delicado que tanto a caracterizava. Bom dia, meu filho. Sua voz soava doce, mas cansada. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Marcelo perguntou preocupado. Como sempre, um pouco de dor, um pouco de sono, mas estou bem. Ela tocou a mão dele, tentando tranquilizá-lo. Verônica apareceu logo depois, impecável como de costume, e se inclinou para cumprimentar Marta com um beijo na testa. O gesto parecia carinhoso, mas havia algo mecânico em cada movimento. Preparei sua refeição com muito cuidado, Dona Marta. O tom era envolto em falsa doçura. Manuela, que estava sentada discretamente no canto, observava tudo com atenção. O coração da menina disparou quando viu Verônica aproximar o prato da senhora. Por um instante, Marcelo pensou em afastar a comida, mas se conteve. O olhar de Verônica pousou sobre ele, firme, quase desafiador. E foi nesse momento que Manuela percebeu. Verônica sabia que ela tinha visto. O olhar da mulher atravessou a mesa e encontrou o da menina. Foi rápido, silencioso, mas suficiente para gelar o corpo de Manuela. Havia ameaça nos olhos de Verônica, um aviso mudo. Fique calada. Manuela baixou os olhos e apertou as mãos no colo. Marcelo observou a cena em silêncio. Dentro de si, a dúvida crescia. De um lado, a inocência de uma criança que não tinha motivo algum para inventar algo tão grave. Do outro, a mulher que ele amava, cuja presença parecia esconder cada vez mais segredos. E entre eles, Marta, vulnerável, confiante, sem imaginar que seu destino estava sendo disputado em silêncio diante de uma mesa de refeição. A luz suave da manhã atravessava as cortinas de renda da mansão Antunes, quando Dona Marta surgiu na sala de estar, conduzida por sua cadeira de rodas elétrica. A cada movimento do motor discreto, o silêncio da casa parecia se curvar à sua presença.
Embora o corpo já não respondesse como antes, seus olhos brilhavam com uma vitalidade que teimava em resistir ao tempo e às limitações físicas. "Bom dia, meu jardim de girassóis", disse em voz animada ao ver o conjunto de flores amarelas dispostas sobre a mesa. Era um hábito seu dar nomes carinhosos às coisas, como se cada detalhe da casa tivesse vida própria. A funcionária sorriu, acostumada ao bom humor da patroa. Mas Marcelo, sentado ao telefone, apenas ergueu os olhos e sorriu de leve. Estava envolto em compromissos de negócios, distante, embora atento à mãe de tempos em tempos. Marta percebeu a distração do filho e soltou uma risada suave. "Você ainda vai aprender que o mundo não é feito só de papéis e números, Marcelo." Ele suspirou, mas não respondeu. Foi então que Manuela entrou, tímida, segurando um caderno escolar contra o peito. Marta abriu os braços em convite. "Minha pequena vizinha, venha cá me dar um abraço." A menina correu e se enroscou nos braços da idosa, sentindo o perfume suave de lavanda que sempre a acompanhava. Ao lado dela, Marta parecia não ser apenas uma senhora fragilizada, mas uma fortaleza invisível, alguém que conseguia transmitir segurança mesmo diante de sua própria vulnerabilidade. "Estava esperando você para me contar como foi seu dia", disse Marta, com um sorriso genuíno. Manuela sorriu, aliviada por estar ali. Depois do que presenciara, o aconchego daquela mulher era como um refúgio. As horas ao lado de Marta corriam de forma diferente. Entre conversas, jogos de tabuleiro e histórias antigas, Manuela esquecia a dureza da própria realidade em casa. "Você sabia que quando eu era criança eu fugia para andar de bicicleta pelas ruas escondida do meu pai?" Marta contou rindo. "Ele dizia que não era coisa de menina. Eu dizia, se não é coisa de menina, agora é." Manuela gargalhou, os olhos brilhando. A senhora falava com uma vitalidade que contrastava com a cadeira de rodas. Cada lembrança era contada com riqueza de detalhes, quase como se transportasse a menina para outra época. "E você caiu alguma vez?" Manuela perguntou curiosa. "Inúmeras", respondeu Marta, rindo de si mesma. "E cada vez que eu caía, levantava mais decidida. Aprendi cedo que não é a queda que nos define, e sim como nos levantamos." Essas palavras ficaram gravadas no coração da menina. Apesar de sua alegria contagiante, havia momentos em que Marta se recolhia em silêncio. Olhava fixamente para Verônica, quando esta atravessava o salão e seu semblante mudava. Havia algo naquela jovem que não a convencia, algo que o instinto de mãe rejeitava. Numa tarde, enquanto tomavam chá no jardim, Marta confidenciou a Manuela: "Sabe, minha querida, às vezes eu sinto que as pessoas não são exatamente o que parecem. É como olhar para uma janela brilhante, mas não enxergar o que existe atrás do vidro." Manuela não respondeu de imediato, mas apertou a mão dela com força. Seu coração acelerou. Ela queria contar tudo, queria gritar que aquela intuição era verdadeira, mas se conteve, ainda não era o momento. Marta, no entanto, percebeu o aperto ansioso da menina e sorriu com ternura. "Não precisa me dizer nada. Só me prometa que, se um dia sentir que algo está errado, vai ter coragem de falar." Os olhos de Manuela marejaram, mas ela assentiu. Naquela mesma noite, durante o jantar, Marta tentou compartilhar com Marcelo suas inquietações. "Filho, eu sei que você ama Verônica, mas há algo nela que não me deixa em paz." Marcelo, já impaciente com a carga de trabalho e as responsabilidades, respirou fundo. "Mãe, você está deixando a imaginação correr solta. Verônica tem sido dedicada, tem cuidado da senhora." "Eu não disse que ela não é dedicada", Marta retrucou firme. "Disse apenas que há algo que não consigo definir. Não é a primeira vez que meu coração me alerta." Marcelo se calou. Estava dividido entre o respeito pela intuição da mãe e a lealdade à mulher com quem planejava se casar. Verônica, que ouvira parte da conversa ao entrar no salão, sorriu educadamente. "Dona Marta, às vezes o coração nos engana. Prometo que minha única intenção
é fazê-la feliz. A frase foi dita com doçura, mas os olhos dela se demoraram em Marta por alguns segundos a mais, carregados de desafio. Mais tarde, quando todos já se recolhiam, Marta pediu que Manuela ficasse mais alguns minutos. As duas estavam na varanda, observando a lua. "Você me lembra muito a mim mesma, sabia?", disse Marta. "Uma menina que não aceitava o que lhe diziam sem questionar. Mas eu não sou corajosa como a senhora", retrucou Manuela cabisbaixa. "Ah, minha querida, a coragem não é ausência de medo, é justamente enfrentar o medo e ainda assim seguir adiante." Manuela sorriu pela primeira vez naquele dia. E foi assim, sob a luz prateada da lua, que o laço entre a senhora e a menina se consolidou de vez. Para Marta, Manuela era o frescor da juventude que a vida lhe negara com a doença. Para Manuela, Marta era a avó que nunca tivera, uma fortaleza escondida atrás da fragilidade de uma cadeira de rodas. Naquele vínculo silencioso, ambas encontraram força, sem imaginar que esse laço seria a chave para enfrentar a escuridão que se aproximava. A manhã parecia comum na mansão Antunes, mas havia algo diferente no ar. Dona Marta surgiu na sala de estar, conduzida em sua cadeira de rodas, com uma expressão mais cansada do que de costume. Seus olhos, normalmente vivos, carregavam uma sombra de exaustão. "Bom dia, meu filho", disse, tentando sorrir ao ver Marcelo, que revisava relatórios no sofá. "Bom dia, mãe. Dormiu mal?", perguntou ele, fechando a pasta e se aproximando. "Um pouco. Acordei tonta durante a noite. Achei que era apenas mudança de pressão, mas agora ainda sinto a cabeça girando." Ela levou a mão à testa, discretamente. Marcelo a observou preocupado. Não era incomum que sua mãe tivesse incômodos por conta da idade e da condição física, mas havia algo naquele olhar que o inquietava. Verônica entrou na sala nesse instante, impecável em seu vestido claro, e apressou-se a tocar o ombro da sogra com delicadeza ensaiada. "Dona Marta, a senhora deveria descansar. Eu mesma posso trazer o café da manhã aqui." Seu tom era envolto em doçura, mas o toque de seus dedos parecia frio, quase impessoal. Marta assentiu, agradecendo, embora seu olhar desviasse rapidamente. Havia algo na maneira de Verônica se aproximar que não lhe transmitia conforto. Durante o café, Marta mal conseguiu se concentrar. Tentou levar a xícara à boca, mas suas mãos tremiam mais do que de costume. Manuela, sentada ao lado dela, percebeu e segurou a xícara para ajudá-la. "Obrigada, minha pequena", disse Marta, sorrindo de leve. Verônica observava a cena de pé, com os braços cruzados. "Talvez Manuela esteja atrapalhando mais do que ajudando", comentou em tom baixo, mas audível. Marta ergueu o olhar, firme. "Ela não atrapalha em nada. Pelo contrário, me faz bem." O silêncio que se seguiu foi denso. Marcelo pigarreou, tentando mudar de assunto, mas a tensão já estava instalada. Ao longo da semana, os sintomas de Marta pioraram. Pequenos episódios de fraqueza se repetiam, fazendo com que passasse mais tempo em repouso. Sempre que isso acontecia, Verônica estava por perto, oferecendo apoio com gestos que soavam mais obrigatórios do que genuínos. "A senhora precisa confiar em mim, dona Marta", dizia ao ajeitar os cobertores com movimentos bruscos, embora mascarados por um sorriso. "Sou como uma filha para a senhora." Marta apenas observava em silêncio. Algo dentro dela não permitia acreditar naquela frase. Era como se cada gesto da jovem carregasse uma intenção escondida. Manuela notava isso também. Do canto do quarto, via Verônica ajeitar a idosa com pressa, como quem cumpre uma tarefa, e não como quem cuida por carinho. Os olhos da menina registravam cada detalhe, e um arrepio constante percorria seu corpo. Uma tarde chuvosa trouxe consigo um episódio mais intenso. Marta, ao tentar movimentar-se na cadeira, sentiu uma fraqueza súbita e quase desmaiou. Manuela correu até ela, assustada. "Dona Marta!" gritou, segurando sua mão.
Marcelo entrou às pressas, alarmado com o chamado da menina. Encontrou a mãe pálida, respirando com dificuldade. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou desesperado. "É só uma tontura forte. Vai passar", respondeu Marta, tentando minimizar. Verônica surgiu logo atrás, trazendo um copo de água. "Veja, Marcelo, é só estresse. Sua mãe anda se desgastando muito. Eu já disse que ela deveria ficar mais tempo em repouso." "Talvez seja isso mesmo", murmurou Marcelo, tentando se convencer. Mas dentro de si, uma angústia crescia. Ele nunca vira a mãe tão abatida. Naquela noite, quando todos já estavam recolhidos, Manuela sentou-se na beira da cama de Marta. A idosa, ainda fraca, acariciou o cabelo da menina com delicadeza. "Não se assuste, minha pequena. Às vezes o corpo nos dá sustos, mas o coração continua firme." "Mas a senhora está piorando." "Eu percebo", respondeu Manuela, a voz embargada. Marta suspirou. "O corpo fala e às vezes grita, mas o que mais me preocupa não é a dor física, é outra coisa, algo que sinto no ar." Os olhos da menina se arregalaram. Ela sabia exatamente a que a senhora se referia, mas não ousou dizer em voz alta. Marta apertou a mão dela e completou. "Quando a intuição de uma mãe fala, é melhor escutar. E a minha anda inquieta." No dia seguinte, Marcelo chamou um médico de confiança da família para avaliar a mãe. Após alguns exames preliminares, ele disse em tom tranquilo: "Pode ser apenas pressão ou fadiga. É preciso esperar os resultados." Marcelo assentiu, aliviado por não ouvir nada grave naquele momento. Mas Marta percebeu o quanto aquilo soava evasivo. Verônica, por sua vez, acompanhava tudo com atenção, sempre se oferecendo para organizar horários, dar remédios, supervisionar repouso. Para os olhos desavisados, parecia uma nora exemplar. Mas para Marta e Manuela, havia algo no excesso de zelo que soava artificial. Nos dias seguintes, a mansão mergulhou em um clima estranho. Marta se mantinha resiliente, tentando disfarçar o abatimento. Marcelo se agarrava à ideia de que era apenas estresse, recusando-se a imaginar algo pior. E Verônica continuava a circular pela casa como se fosse indispensável. Cada gesto calculado, cada sorriso medido. Para Manuela, tudo aquilo era sufocante. A cada olhar trocado com Marta, ela tinha a sensação de que um segredo invisível unia as duas. Ambas sabiam que algo estava errado, mas não tinham ainda como provar. E assim, entre fraquezas e silêncios, as primeiras sombras começaram a se espalhar pela vida da família Antunes. O céu estava carregado naquela tarde. Nuvens pesadas encobriam a mansão Antunes, deixando a sala de estar mergulhada em penumbra, mesmo com as janelas abertas. Manuela estava inquieta. Sentia que precisava agir, que não podia mais guardar sozinha aquilo que havia escondido desde o dia em que testemunhara a cena na cozinha. Esperou o momento certo. Quando Verônica saiu de carro para resolver supostos compromissos e Dona Marta descansava no quarto, a menina atravessou o portão lateral com passos decididos. Encontrou Marcelo em seu escritório, mergulhado em papéis e telefonemas. Ele ergueu os olhos ao vê-la surpreso. "Manuela, aconteceu alguma coisa." A menina fechou a porta atrás de si, como se temesse ser ouvida. Suas mãos pequenas tremiam quando enfiou os dedos no bolso do vestido. Tirou de lá uma colher embrulhada em um guardanapo amassado. Estendeu os objetos na direção dele com seriedade. "Eu guardei isso da vez em que vi a Verônica colocar aquele líquido na refeição da sua mãe." O silêncio que se instalou foi pesado. Marcelo largou a caneta e pegou os itens com cuidado, quase sem acreditar que estavam diante dele. A colher ainda tinha uma leve marca escura, quase imperceptível, e o guardanapo trazia pequenas manchas amareladas. Você guardou tudo esse tempo?" perguntou, impressionado. Manuela assentiu, os olhos firmes apesar do medo. "Eu sabia que ia precisar provar." Marcelo passou a mão pelos cabelos aflito.
Era um homem de lógica, de negócios, e aquele gesto infantil da menina lhe parecia ao mesmo tempo ingênuo e revelador. Não era comum uma criança pensar em provas. Ele respirou fundo. Eu vou mandar isso para a análise, mas em segredo. Ninguém pode saber, Manuela. Ninguém. Os olhos da menina brilharam, como se finalmente alguém a tivesse levado a sério. Naquela mesma noite, Marcelo telefonou discretamente para um amigo de confiança, especialista em análises laboratoriais. Não mencionou nomes, apenas disse que precisava de uma avaliação rápida sobre substâncias em objetos. Pediu discrição absoluta. Não se preocupe, deixarei tudo anônimo, respondeu o amigo. Marcelo desligou o telefone e permaneceu sentado por longos minutos, encarando a colher e o guardanapo guardados em um envelope. O coração dele batia acelerado. Se houvesse algo ali, sua vida inteira mudaria. Enquanto isso, na sala de estar, Verônica retornava de seu passeio. Entrou na mansão com o mesmo sorriso que sempre exibia, mas seus olhos analisavam cada detalhe ao redor. Ao encontrar Manuela no corredor, estacou por um segundo. Vejo que anda passando muito tempo aqui, não é, querida? Disse em tom suave, mas carregado de ironia. Dona Marta gosta da minha companhia, respondeu a menina baixando os olhos. Claro, claro. Verônica inclinou a cabeça, estudando a expressão dela. Crianças têm o hábito de se meter em lugares onde não devem, sabia? Às vezes, veem coisas que não existem. O olhar que lançou em seguida foi rápido, mas cortante. Manuela estremeceu por dentro. Não havia dúvida. Verônica estava desconfiada. Nos dias seguintes, Marcelo tentou agir normalmente, mas não conseguiu disfarçar totalmente a tensão. Observava cada gesto de Verônica, cada aproximação dela com sua mãe. Por mais que se esforçasse em parecer calmo, havia sempre um olhar desconfiado escondido em seus movimentos. Verônica, por sua vez, não deixou passar nada. Reparou que Marcelo andava mais reservado, que passava mais tempo trancado no escritório e que olhava para ela de maneira diferente. A desconfiança dela se aguçou. Numa tarde, enquanto organizava flores no salão principal, deixou escapar uma frase, como quem fala sem pensar. É incrível como certas pessoas conseguem plantar dúvidas com tanta facilidade, até mesmo contra quem só quer o bem da família. Marcelo a encarou por alguns segundos, tentando decifrar. O que você quer dizer com isso? Nada, sorriu ela voltando ao arranjo. Apenas um pensamento. Mas Marcelo sabia que nada naquela mulher era por acaso. Manuela, por outro lado, percebia cada vez mais a mudança no ambiente. Sentia o peso dos olhares de Verônica sempre que cruzava os corredores. Às vezes, tinha a impressão de que a mulher surgia de propósito, só para observá-la em silêncio. Em uma dessas ocasiões, quando ajudava Dona Marta a arrumar cartas antigas, Verônica entrou no quarto e parou diante da menina. Que menina prestativa, disse em tom aparentemente elogioso. Mas já pensou se sua mãe precisar de você em casa e não tiver sua ajuda? Manuela congelou. Era como se a frase tivesse um duplo sentido, um aviso velado. Marta percebeu a tensão e interveio de imediato. Verônica, a Manuela está aqui a meu convite. Ela me faz muito bem. Claro, claro. Sorriu a jovem, mas seus olhos não deixaram a menina até sair do quarto. Naquela noite, Manuela confidenciou a Marcelo o medo que sentia. Ela sabe que eu vi. Ela olha para mim como se quisesse que eu sumisse daqui. Marcelo se ajoelhou diante dela, tentando passar segurança. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Confie em mim. Mas dentro dele, a pressão aumentava. O envelope com a colher e o guardanapo já havia sido enviado ao laboratório. Cada hora de espera parecia um tormento. Os dias seguintes foram um verdadeiro jogo de aparências. Marta continuava a sentir fraquezas ocasionais. Verônica se mostrava cada vez mais solícita e Marcelo fingia tranquilidade enquanto aguardava ansiosamente os resultados. Manuela, embora assustada, mantinha-se firme.
Sabia que sua coragem tinha colocado tudo em movimento, mas também sabia que, a cada olhar de Verônica, a sensação de perigo só crescia. E assim, entre gestos frios e desconfianças silenciosas, a prova escondida começava a mudar o rumo da mansão Antunes. A chuva batia forte contra os vidros do escritório de Marcelo naquela noite. Ele permanecia sentado à mesa, tamborilando os dedos, quando finalmente ouviu a batida discreta na porta. "Entre", disse, levantando-se. Um homem de meia-idade entrou, carregando uma pasta de couro gasta e um ar de seriedade inconfundível. Renato Duarte não era do tipo que desperdiçava palavras. Tinha os olhos atentos de quem já vira mais do que gostaria na vida, e uma calma calculada que transmitia confiança. "Boa noite, Marcelo." Ele se aproximou estendendo a mão. "Recebi seu pedido." Marcelo o cumprimentou com firmeza. "Obrigado por vir tão rápido, Renato. Eu preciso de respostas." O investigador assentiu. "Já dei os primeiros passos. E adianto, a história não é nada simples." Marcelo sentiu o coração acelerar. Sentou-se, indicando a poltrona em frente. "Conte-me tudo." Renato abriu a pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Havia cópias de registros civis, fotos antigas e relatórios breves. A mulher que você conhece como Verônica, na verdade já teve outros nomes, pelo menos 3 que consegui confirmar até agora. O verdadeiro parece ser Patrícia Nogueira. Marcelo arregalou os olhos. "Isso não pode ser verdade." "Pode", retrucou Renato seco. "Patrícia cresceu em orfanatos. Desde cedo, aprendeu a sobreviver usando inteligência e manipulação. E mais, há registros de casamentos em outros estados, todos com homens ricos." Ele empurrou um dos documentos na direção de Marcelo. Era uma certidão de casamento de poucos anos atrás, com outro sobrenome. Esse processo terminou em separação litigiosa, mas, curiosamente, os bens acabaram disputados por ela na justiça. E adivinhe, o caso nunca avançou. Arquivado sem explicação. Marcelo passou a mão pelo rosto, incrédulo. Renato prosseguiu. "Não foi um episódio isolado. Há outro casamento em outro estado. Padrão semelhante. Aproxima-se, casa-se, depois tenta disputar patrimônio. Sempre muda de identidade logo depois. Está me dizendo que ela faz disso um modo de vida?" A voz de Marcelo falhou. "Exato." Renato se inclinou para a frente. "E os processos estranhamente arquivados sugerem que ela não trabalha sozinha. Parece haver uma rede maior, especializada em enganar famílias poderosas." Marcelo ficou em silêncio, a mente fervilhando. As lembranças dos últimos meses voltaram com força. O jeito como Verônica surgiu em sua vida, a rapidez com que se aproximou de Marta, a insistência em parecer indispensável. Agora tudo parecia se encaixar de uma forma perturbadora. Enquanto isso, na mansão, Verônica caminhava pelos corredores como se fosse dona do lugar. Passava os dedos pelos móveis, analisava discretamente cada movimento dos funcionários e mantinha sempre aquele sorriso doce que enganava os desavisados. Mas em seus olhos havia inquietação. Nos últimos dias, percebera que Marcelo andava distante, mais reservado, como se guardasse algo. E a presença insistente de Manuela ao lado de Marta a incomodava cada vez mais. Ela se olhou no espelho do corredor e ajeitou o cabelo como se quisesse reafirmar a imagem perfeita. No fundo, sabia que precisava agir com mais cautela. De volta ao escritório, Renato concluiu. "Marcelo, eu sei que é difícil acreditar, mas as provas estão aí. E ainda estou no início. Posso aprofundar a investigação, rastrear contatos, seguir o dinheiro, mas o que já descobri é suficiente para dizer: essa mulher não é quem finge ser." Marcelo respirou fundo, apoiando-se na mesa. Seu coração estava dividido. Uma parte dele ainda queria acreditar na Verônica que o encantara, mas outra parte sabia que a verdade estava diante de seus olhos. "Continue, Renato. Eu preciso de tudo." O investigador assentiu. "Só peço que seja cuidadoso.
Se Patrícia perceber que estamos atrás dela, pode tentar acelerar os planos. Marcelo fechou os olhos por um instante, absorvendo o alerta. Sabia que estava em uma encruzilhada. Manter-se cego por conveniência ou enfrentar a realidade, por mais dura que fosse. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Marcelo releu os documentos. Cada palavra parecia pesar toneladas. Ele se lembrava das vezes em que sua mãe, intuitiva, lhe dizia: "Essa mulher não me inspira confiança." E lembrava também dos olhares firmes de Manuela, a menina que tivera coragem de falar. Agora, com as descobertas de Renato, a dúvida já não era mais se Verônica escondia algo. A dúvida era até onde ia a profundidade daquele abismo. E no fundo, Marcelo sabia. Estava apenas arranhando a superfície. A sala da mansão estava silenciosa quando Verônica entrou, com o vestido azul perfeitamente alinhado e o sorriso calculado de sempre. Marcelo estava sentado no sofá, a pasta de relatórios fechada ao lado, os olhos perdidos em pensamentos. Ela se aproximou devagar, como quem não tem pressa, e sentou-se ao lado dele. "Você anda distante", disse em voz baixa, pousando a mão sobre a dele. "Alguma coisa está acontecendo?" Marcelo respirou fundo. Não queria entregar o turbilhão que carregava dentro de si. As descobertas de Renato ainda pesavam, mas revelar algo antes da hora poderia colocar tudo a perder. "Só estou cansado. Negócios, reuniões, você sabe como é." Verônica inclinou a cabeça, estudando-o. Seus olhos brilharam por um instante, como se já tivesse uma resposta pronta. "Marcelo, eu percebo quando algo não está bem." Ela apertou a mão dele com leveza. "Não vai me dizer que é por causa daquela menina, não é?" Ele a encarou surpreso. "O que quer dizer com isso?" O sorriso dela permaneceu, doce por fora, afiado por dentro. "Ora, Marcelo, é claro que percebi. Manuela anda espalhando histórias absurdas. Eu compreendo, coitada. É uma criança. Cresce em uma casa humilde, ao lado desta mansão, vendo tudo o que não pode ter. Não é difícil imaginar de onde surgem essas fantasias." Marcelo fechou a expressão. "Fantasias?" "Sim." Verônica manteve o tom suave, quase maternal. "Ela é apenas uma menina carente. Vê em você uma figura de admiração, talvez até paterna. É natural que sinta ciúmes quando me vê ao seu lado." A frase foi dita com tanta convicção que, por um instante, Marcelo se pegou hesitando. Seria possível? Manuela teria inventado aquilo por inveja ou por medo de perder a atenção de Dona Marta? Verônica percebeu a hesitação dele e avançou ainda mais. "Amor, você realmente acredita que eu faria mal à sua mãe? Logo eu, que dedico meus dias a cuidar dela?" A pergunta ficou no ar, envolta em uma falsa ternura. No corredor, Manuela escutava parte da conversa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir a vilã insinuar que tudo não passava de invenção. O peito dela ardia de raiva e impotência. Verônica percebeu sua presença e, ao se levantar do sofá, caminhou até a porta. Encontrou a menina parada, tensa. Sorriu. "Ora, se não é a minha pequena vizinha", disse em tom doce demais para ser verdadeiro. "Sabe, Manuela, é perigoso inventar histórias. As pessoas podem se magoar." O olhar que lançou em seguida não deixou dúvidas. Era um aviso. Manuela engoliu seco, o coração disparado. Não respondeu. Apenas correu para fora da mansão com o estômago revirando de medo. Em casa, Cláudia percebeu o estado da filha. Mesmo debilitada, levantou-se da cama com esforço para abraçá-la. "O que aconteceu, minha menina?" Ela me ameaçou com os olhos, mãe." Manuela soluçava. "Disse que eu inventei tudo." Cláudia sentiu um aperto no peito. Já ouvira os relatos da filha sobre Verônica, mas agora percebia o peso real da situação. "Você não está sozinha." Ela acariciou os cabelos de Manuela. "Eu acredito em você. Só precisamos ser fortes até que a verdade apareça." Mas por dentro, Cláudia tremia.
Sabia que sua condição física a impedia de proteger a filha como gostaria. O medo pela segurança de Manuela começou a consumi-la. Nos dias seguintes, Verônica intensificou o jogo. Passava mais tempo ao lado de Dona Marta, mostrava-se prestativa diante de todos, e em público tratava Manuela com simpatia exagerada. "De que gracinha essa menina, sempre tão prestativa", dizia alto quando Marcelo estava por perto. Mas assim que ficavam a sós, seu olhar mudava, afiado, carregado de ameaça silenciosa. Marcelo, confuso, se via dividido. A lógica dizia que Verônica tinha razão. Era improvável que uma criança tivesse provas concretas, mas o olhar assustado de Manuela sempre voltava à sua mente. Numa noite, enquanto arrumava papéis no escritório, lembrou-se de quando ele mesmo era criança e sua mãe acreditava em cada palavra sua, mesmo quando ninguém mais acreditava. Essa lembrança corroía suas certezas. Verônica, percebendo a indecisão dele, aumentou a pressão emocional. "Marcelo, eu sinto que você está distante. Isso me machuca." Seus olhos marejaram em uma encenação perfeita. "Se não confia em mim, talvez eu não devesse estar aqui." Ele suspirou, cansado. "Não é isso. Eu só preciso de tempo." Ela encostou a cabeça no ombro dele. "Eu só quero ser parte da sua família, mas não posso lutar contra invenções de uma criança." As palavras ecoaram, penetrando na mente dele como veneno disfarçado em mel. Enquanto isso, Manuela se fechava em silêncio cada vez maior. Sentia que sua voz não tinha peso diante dos adultos. Ameaçada, desacreditada, buscava consolo apenas nos momentos que passava com Dona Marta, que mesmo sem entender tudo, parecia sentir que havia algo de errado. Cláudia observava a filha definhar em angústia e sentia-se impotente. À noite, chorava em silêncio, temendo que não tivesse forças para proteger a menina de uma mulher tão calculista. E assim, a mansão Antunes transformou-se em um palco de aparências. Verônica brilhava diante dos olhares alheios, mas nos bastidores lançava sombras cada vez mais pesadas sobre Manuela. O jogo da manipulação estava apenas começando, e cada movimento da vilã era tão preciso que parecia coreografado. Marcelo, dividido, caminhava sobre uma linha tênue entre a razão e a desconfiança. Cláudia, fragilizada, temia pelo futuro da filha. E Manuela, corajosa mas vulnerável, sentia que o perigo se aproximava a cada dia. A madrugada envolvia a cidade quando Marcelo recebeu a ligação de Renato Duarte. O tom da voz do investigador era seco, quase urgente. "Tenho novidades. Preciso que veja isso pessoalmente." Marcelo se levantou da poltrona em que estava, largando os papéis sobre a mesa. Seu coração acelerou. Ele pediu que Renato fosse até seu escritório particular na empresa, longe da mansão, onde poderiam conversar sem risco de serem ouvidos. Quando o investigador chegou, carregava consigo uma pasta e um pequeno tablet. Sentou-se diante de Marcelo e ligou o aparelho. "Consegui rastrear alguns contatos recentes de sua noiva. Usei fontes discretas, nada que levante suspeita." Ele tocou a tela e abriu uma sequência de imagens capturadas. Marcelo se inclinou para ver melhor. Na tela, havia registros de Verônica em locais diferentes, sempre mexendo no celular. O que chamava a atenção era a frequência com que ela trocava mensagens em momentos estratégicos, logo após conversas tensas na mansão, ou quando Dona Marta tinha crises de fraqueza. Renato ampliou uma das imagens. Aqui, por exemplo, ela esteve parada quase 40 minutos em frente a um café no centro da cidade. Troca de mensagens constante. A pessoa do outro lado não aparece, mas o padrão de comportamento sugere algo coordenado. Marcelo franziu o senho. "Tem certeza de que não é coincidência?" Renato abriu outro arquivo. Capturas de tela obtidas por meio de uma fonte interna. Eram mensagens curtas de difícil interpretação, mas suspeitas. "Está funcionando. Logo não haverá obstáculo. Confie, tudo sob controle." O sangue de Marcelo gelou.
Meu Deus! Renato apoiou as mãos sobre a mesa. Eu disse que não era uma mulher comum. Isso aqui indica que ela está em contato com alguém que acompanha os passos dela. Talvez até comandando. Marcelo respirou fundo, sentindo o peso da realidade se impor ainda mais. A lembrança de Manuela, insistindo com inocência e coragem, atravessou sua mente. Preciso de provas mais claras, disse, a voz firme, apesar da turbulência interna. Algo que não deixe dúvidas. Renato assentiu. E é aí que entra você. Precisa permitir que eu amplie a vigilância. Câmeras, gravações. Só assim vamos conseguir algo definitivo. Naquela noite, Marcelo voltou para a mansão com a decisão tomada. O coração doía com a simples ideia de vigiar a mulher que ele acreditava amar. Mas não havia mais volta. A casa estava silenciosa. Passou pelo quarto da mãe, que dormia tranquilamente, e foi até a cozinha. Ali, percorreu cada canto com o olhar, memorizando os melhores pontos para instalar câmeras discretas. Na manhã seguinte, contratou discretamente um técnico de confiança. As microcâmeras foram posicionadas em locais estratégicos, atrás de uma prateleira, dentro de um vaso decorativo, próximo ao balcão onde as refeições eram preparadas. O segredo precisava ser absoluto. Nem os funcionários sabiam. Apenas Marcelo e Renato. Verônica, no entanto, parecia sentir algo no ar. Nos dias que seguiram, olhava ao redor com mais frequência, como se pressentisse estar sendo observada. Certa vez, enquanto cortava frutas na cozinha, parou de repente e encarou a parede como se desconfiasse. Depois riu de si mesma, balançando a cabeça, e voltou ao trabalho. Mas seus olhos não perderam o brilho desconfiado. Marcelo acompanhava tudo à distância. O peso da dúvida o esmagava. Ainda restava uma parte dele que queria acreditar que não passava de paranoia, que Verônica era apenas vítima de um mal-entendido. Mas as mensagens descobertas por Renato ecoavam em sua mente. Logo não haverá obstáculo. Manuela também percebia a mudança. Ao ajudar Marta em pequenas tarefas, notava Marcelo cada vez mais tenso, distante, os olhos sempre atentos a qualquer detalhe da casa. Numa tarde, a menina se aproximou dele no corredor. "Você acredita em mim agora?" perguntou com a voz baixa, quase temendo a resposta. Marcelo respirou fundo. "Eu não sei no que acreditar, Manuela, mas vou descobrir a verdade." Ela assentiu com um brilho de esperança. Enquanto isso, Verônica seguia o papel da nora atenciosa. Passava horas ao lado de Marta, ajudava nos horários de remédios, preparava refeições com as próprias mãos. Aos olhos dos funcionários, era a imagem perfeita da dedicação. Mas Marta, em sua intuição afiada, não se deixava enganar. Certa noite, disse a Manuela em voz baixa: "Aquela moça não me engana, minha querida, mas ainda não sei como provar." Manuela apertou sua mão como quem guarda um segredo em silêncio. Os dias passaram e o clima dentro da mansão tornou-se sufocante. Marcelo vivia entre a fachada de normalidade e a vigilância secreta. Renato, por sua vez, aguardava ansioso os primeiros registros das câmeras. Cada refeição preparada, cada gesto de Verônica na cozinha, agora era acompanhado em segredo. O suspense aumentava. A qualquer momento, ela poderia ser flagrada. E todos na casa, mesmo sem saber, caminhavam sobre a tênue linha entre aparência e revelação. As cortinas da mansão balançavam suavemente com o vento da madrugada. O relógio da sala marcava 3 horas, quando um grito abafado ecoou pelo quarto de Dona Marta. Ela acordou suada, o coração acelerado, depois de mais um sonho perturbador. Na visão, estava diante de uma mesa posta, cercada de convidados que a observavam em silêncio. Ao levar uma colher à boca, sentia a garganta fechar, enquanto uma sombra feminina sorria na ponta da mesa. Logo depois, uma voz suave lhe dizia: "Está chegando a hora da despedida." Marta apertou o crucifixo que carregava no pescoço e respirou fundo, tentando afastar o peso daquela sensação. Não era a primeira vez.
Nos últimos dias, os sonhos se repetiam, cada vez mais nítidos. Na manhã seguinte, enquanto os funcionários serviam o café, Manuela entrou no quarto da idosa, trazendo flores colhidas no jardim. "Bom dia, dona Marta", disse com um sorriso tímido. "Colhi essas para a senhora." O rosto de Marta se iluminou. "Ah, minha querida, você sempre traz cor aos meus dias." A menina percebeu que a senhora parecia cansada, os olhos marcados por uma noite mal dormida. "Teve pesadelos de novo?" perguntou baixinho. Marta hesitou, depois assentiu. "Sonhei que estava diante de uma mesa e todos me olhavam como se fosse minha última refeição." Tentou sorrir, mas a expressão revelou a angústia. "É estranho, mas sinto que algo se aproxima." Manuela apertou sua mão com força. "Não diga isso, por favor." Marta respirou fundo e encarou a menina nos olhos. "Escute o que vou lhe dizer, minha pequena. Nunca se cale diante da verdade. Se um dia sentir que está em perigo ou que alguém que ama está, fale, mesmo que ninguém acredite." As palavras soaram como um conselho, mas também como um pedido urgente. Manuela assentiu, com lágrimas nos olhos. "Eu prometo." Enquanto isso, em outra parte da casa, Verônica caminhava de um lado a outro em seu quarto, o celular preso às mãos. A cada mensagem trocada, sua expressão ficava mais tensa. Nos últimos dias, havia sentido algo diferente. Marcelo andava distante, misterioso. Parecia observá-la, mesmo quando fingia estar distraído. A desconfiança dela aumentava a cada hora. Sentou-se diante do espelho e encarou o próprio reflexo. "Eles estão me testando", murmurou. "Acham que podem me derrubar." Sorriu de leve, um sorriso frio, calculado. "Mas ainda não sabem com quem estão lidando." Pegou um caderno escondido no fundo da gaveta. Nele, anotações sobre horários de Marta, visitas, rotinas da casa. Entre rabiscos, havia frases escritas em letras fortes. "Não falhar, última chance." Ela sabia que o tempo estava acabando. Se não agisse logo, poderia perder tudo o que construíra até ali. Nessa mesma noite, Marta voltou a sonhar. Desta vez, estava em um jardim escuro, cercada por girassóis que murchavam diante de seus olhos. Ao tentar levantar-se da cadeira, suas pernas ganhavam vida, mas ao dar os primeiros passos, desmoronava no chão. E ao fundo, a mesma voz repetia: "Está chegando a despedida." Acordou com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, pediu que Manuela fosse até a varanda com ela. O sol estava brilhando, mas o semblante de Marta era sombrio. "Sabe, quando minha mãe estava para partir, ela também dizia que sonhava com sinais. Eu não dei importância. Hoje, percebo que ela apenas tentava me preparar." Fez uma pausa e encarou a menina. "Eu não sei quanto tempo me resta, Manuela, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, você deve ser sempre fiel ao que viu, ao que sabe." A menina a abraçou com força. "Não quero que a senhora vá embora nunca." Marta acariciou seus cabelos, contendo a própria emoção. "Todos partimos um dia, minha querida, mas a coragem, essa nunca parte se você escolher mantê-la." Enquanto isso, Verônica aumentava seus passos rumo ao golpe final. Agora, seus gestos eram ainda mais teatrais. Ajudava Marta diante dos funcionários, mostrava-se preocupada em excesso, exibia uma imagem perfeita de dedicação. Mas nos momentos de solidão, sua expressão endurecia. Sabia que Marcelo já não confiava cegamente. Sabia que Manuela era um risco e sabia que, se não agisse rápido, tudo poderia ruir. Diante do espelho, sussurrou: "Uma jogada final. É tudo o que preciso." O escritório estava mergulhado em silêncio quando Renato empurrou para frente o pequeno monitor portátil. A luz azulada da tela iluminava os rostos tensos dos dois homens. "Chegou o momento", disse o investigador em voz baixa. "Observe." Marcelo fixou os olhos na tela. As imagens, capturadas pelas microcâmeras instaladas na cozinha, mostravam Verônica sozinha diante do balcão. Ela trazia uma tigela nas mãos,
ajeitou o pano de prato ao lado e, em seguida, aproximou-se de uma das travessas já preparadas. A câmera, posicionada no alto, registrou cada gesto. Verônica olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava por perto. Então, com movimentos discretos, retirou algo do bolso do avental. Não era possível ver exatamente o que era, mas era pequeno, guardado com cuidado. Ela abriu o frasco rapidamente e, num movimento quase imperceptível, pingou algumas gotas no prato destinado a Marta. Depois, mexeu o conteúdo com a colher, como se nada tivesse acontecido. Marcelo levou a mão à boca, incrédulo. Meu Deus! Renato pausou o vídeo. Isso já basta para provar que ela manipula a refeição. Mas não mostra o que foi colocado, completou Marcelo, a voz trêmula. O investigador assentiu. Exato. Para a justiça, ainda é insuficiente. Mas para você, é mais do que um alerta. Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés. Até aquele instante, uma parte dele ainda acreditava que tudo poderia ser fruto da imaginação de Manuela ou de sua mãe. Mas ali, diante dos próprios olhos, estava a imagem clara da mulher que dizia amar, mexendo secretamente no prato de sua mãe. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e apoiou as mãos no parapeito. O coração batia descompassado. Eu precisava que fosse mentira, murmurou com a voz embargada. Durante aquela noite, Marcelo não conseguiu descansar. As imagens se repetiam em sua mente como um pesadelo. O sorriso doce de Verônica, as palavras cheias de afeto, tudo parecia agora uma máscara perfeita para encobrir algo sombrio. Na manhã seguinte, sentou-se à mesa do café observando-a. Verônica entrou radiante, trazendo uma bandeja com frutas cortadas, como se fosse a dona de casa exemplar. Preparei tudo com carinho, dona Marta, disse pousando o prato diante da sogra. Marcelo não conseguiu responder. Seu olhar fixou-se nos gestos dela, nos detalhes. Cada movimento agora parecia suspeito, cada sorriso ensaiado. Marta, por sua vez, percebia a tensão. Olhou discretamente para o filho, notando a forma como ele observava a nora. Não disse nada, mas sentiu que algo havia mudado. Mais tarde, Marcelo encontrou-se novamente com Renato. As imagens confirmam o perigo, mas não encerram a questão, disse o investigador. Se levarmos isso à polícia agora, ela pode se safar facilmente. Então o que faço? Perguntou Marcelo desesperado. Continue gravando. Seja paciente. Cedo ou tarde, ela cometerá um erro que não poderá negar. Marcelo assentiu, mas a angústia era visível. A ideia de esperar enquanto sua mãe corria risco era insuportável. Naquela tarde, Manuela apareceu no jardim, trazendo seu caderno escolar. Encontrou Marcelo sentado no banco de pedra, cabisbaixo. O senhor está estranho, disse a menina com a franqueza típica da infância. Ele a encarou e por um momento pensou em contar tudo. Mas conteve-se. Não queria sobrecarregar ainda mais a pequena. Só estou cansado, Manuela. Ela se aproximou insistente. Eu disse a verdade. Marcelo respirou fundo e assentiu. Eu sei. As palavras da menina ecoaram dentro dele como uma lâmina. Nos dias seguintes, Marcelo passou a vigiar Verônica com outros olhos. Já não havia carinho em seu olhar, apenas dúvida e desconfiança. Mas a vilã parecia ainda mais cuidadosa. Sorria mais, se mostrava mais prestativa, como se intuísse que precisava reforçar sua imagem. Em certos momentos, Marcelo quase se deixava enganar novamente. Mas bastava lembrar-se das imagens gravadas para que o peso da realidade o atingisse. Renato, por sua vez, organizava todo o material coletado. Guardava cópias em locais diferentes, temendo que qualquer descuido pudesse comprometer a investigação. Estamos mais perto do que nunca, disse ele, numa das reuniões secretas com Marcelo. Mas ainda precisamos da prova definitiva. Marcelo passou a mão pelo rosto exausto. Enquanto isso, minha mãe continua correndo perigo. Renato suspirou. Eu entendo, mas agir sem segurança pode colocar tudo a perder. Naquela noite, Marcelo voltou para casa e encontrou Marta na varanda, observando o céu.
A mãe parecia mais frágil do que nunca, mas seus olhos ainda carregavam uma força silenciosa. Filho, você anda inquieto, disse ela. Quer me contar o que o atormenta? Marcelo hesitou. Apertou a mão da mãe e apenas respondeu. Estou tentando protegê-la. Marta sorriu com ternura. Sempre soube que você faria isso. Ele desviou o olhar, sentindo o peso da promessa. Enquanto isso, no quarto do andar de cima, Verônica mexia no celular. Seus olhos percorriam a tela rapidamente, trocando mensagens com alguém cujo nome não aparecia nos contatos. Está mais difícil do que pensei. Ele desconfia. Preciso agir logo. Ela fechou o aparelho e respirou fundo. O jogo estava se tornando arriscado, mas recuar não fazia parte de seus planos. O jantar daquela noite foi silencioso. A mesa farta, com pratos delicadamente preparados, parecia inútil diante do clima carregado que pairava no ar. Dona Marta tentava disfarçar o cansaço, mantendo o sorriso educado, enquanto Marcelo permanecia calado, observando cada detalhe. Verônica, sentada ao lado dele, percebia o olhar pesado do noivo. Cada garfada dela era medida, cada gesto estudado. Sentia-se observada, mas sabia disfarçar. Está tudo bem, Marcelo? Perguntou com a voz doce. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Sim, só um pouco cansado. A resposta seca deixou no ar um silêncio incômodo. Marta desviou o olhar, como se já soubesse aonde aquilo poderia levar. Mais tarde, quando todos já se recolhiam, Marcelo encontrou Verônica no salão principal. Ela estava arrumando flores em um vaso com movimentos delicados. Ele se aproximou devagar, mas seu tom era direto. Você tem passado muito tempo na cozinha. Ela se virou, surpresa. E isso é um problema? Não, respondeu ele tentando manter a calma. Só achei curioso. O sorriso dela surgiu rápido, mas não chegou aos olhos. Achei que fosse algo bom. Não é todo dia que uma noiva se dedica a cuidar da sogra, ainda mais de uma senhora com tanta necessidade. Marcelo permaneceu em silêncio e Verônica percebeu. Avançou um passo, como quem decide atacar de outra forma. Eu sei o que está acontecendo, disse em tom mais sério. Sua mãe não gosta de mim. Desde o início ela tenta plantar dúvidas em você. Minha mãe sempre foi intuitiva, retrucou Marcelo, olhando-a nos olhos. Intuitiva? Ela riu, nervosa. Intuitiva ou manipuladora? Pense bem, Marcelo, quantas vezes ela já tentou afastar mulheres da sua vida. Agora inventa que sente algo estranho em mim. É natural. Ela tem medo de perder espaço. Marcelo suspirou. Não fale assim dela. Eu falo porque é a verdade, insistiu Verônica. Sua mãe está enfraquecendo o que temos, não percebe? A palavra ficou suspensa no ar como uma ironia cruel. Marcelo sentiu o peso do duplo sentido. Ele não respondeu de imediato. Sua mente fervia. De um lado, lembrava-se das imagens captadas pelas câmeras, que confirmavam suas suspeitas. Do outro, via diante de si uma mulher que se dizia injustiçada, que falava com convicção e dor no olhar. Marcelo, a voz dela suavizou, quase quebrada. Eu deixei tudo para estar ao seu lado, e agora sinto que você não confia em mim. Diga-me, o que mais posso fazer para provar que meu amor é verdadeiro? Ele desviou o olhar, incapaz de responder. Nos dias que seguiram, a tensão só aumentou. Marcelo evitava discussões diretas, mas cada vez mais se distanciava dela. Verônica, por sua vez, intensificava a encenação. Mostrava-se prestativa diante dos funcionários, cercava Marta de cuidados exagerados e, sempre que podia, insinuava que estava sendo alvo de injustiças. Certa tarde, encontrou-se sozinha com Marcelo no escritório. Aproximou-se lentamente e pousou a mão sobre a mesa. Eu sei que você anda desconfiado, disse em voz baixa. Não precisa esconder. Ele a encarou em silêncio. Só quero que saiba de uma coisa. Eu nunca faria nada para machucar você ou sua família. Nunca. Seus olhos se encheram de lágrimas calculadas. Mas se continuar duvidando de mim,
Não sei se consigo suportar. Marcelo respirou fundo. A cada palavra dela, sentia-se dividido. Parte de si queria acreditar, outra parte gritava para não ceder. Naquela noite, em seu quarto, Marcelo recordou as palavras da mãe. Essa mulher não me inspira confiança. E lembrou-se também da coragem de Manuela, a menina que enfrentou o medo para contar a verdade. As imagens gravadas voltaram à sua mente. O frasco na mão de Verônica, o gesto disfarçado, o olhar cuidadoso. Não havia mais como negar. Mesmo assim, a manipulação da noiva ainda ecoava. Sua mãe está enfraquecendo o que temos. Era uma frase cruel, irônica e que revelava exatamente o tipo de jogo que ela estava disposta a jogar. O sol já se punha atrás das árvores altas que cercavam a mansão Antunes. O céu ganhava tons de laranja e violeta, e o jardim parecia mergulhar em sombras mais cedo do que de costume. Manuela caminhava pelo gramado com passos leves, tentando se distrair. Trazia consigo uma pequena tesoura, presente de Marta, para colher flores que alegrariam o quarto da senhora. A menina se abaixou perto de um canteiro de margaridas. O ar estava úmido e o canto dos grilos já começava a anunciar a noite. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que estava segura ali, naquele espaço que tantas vezes fora seu refúgio. Mas no fundo, sentia-se observada. E estava. Que menina aplicada, sempre correndo para agradar a minha futura sogra. A voz soou atrás dela, doce e cortante ao mesmo tempo. Manuela se virou bruscamente. Verônica estava parada a poucos metros, elegante como sempre, mas com um sorriso que mais parecia um desafio. Eu só estava colhendo flores, respondeu a menina, a voz embargada. Verônica se aproximou devagar, os saltos batendo no chão de pedra, cada passo ecoando no silêncio do jardim. Ajoelhou-se diante da criança, fingindo delicadeza, e ajeitou uma mecha de cabelo de Manuela atrás da orelha. O gesto, em vez de carinho, fez a menina estremecer. Sabe, Manuela, você tem uma imaginação admirável. Quase conseguiu convencer o Marcelo de que eu sou uma pessoa terrível. O tom de voz era baixo, quase sussurrado. Mas vou lhe dar um conselho. Histórias inventadas podem ser perigosas. Manuela arregalou os olhos. Eu não inventei nada. Eu disse a verdade. Verônica riu, inclinando a cabeça, os olhos fixos na menina. Verdade? Repetiu. A verdade é como uma faca. Quem não sabe usá-la acaba se cortando. A menina engoliu em seco, recuando um passo. Você não entende, querida? Verônica aproximou-se ainda mais. Quando se fala demais, as pessoas podem se cansar. E quem se cansa pode reagir de formas que você não gostaria de descobrir. Ela pousou a mão sobre o ombro da menina e apertou levemente, como se fosse apenas um gesto casual. Mas Manuela sentiu o corpo todo tremer. Cuidado, pequena. Cuidado com o preço da coragem. E, levantando-se com calma, virou-se e saiu, como se nada tivesse acontecido. Manuela ficou paralisada, as flores caídas de suas mãos. O coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. Sentada na beira da cama, não conseguia parar de pensar nas palavras de Verônica. Histórias inventadas podem ser perigosas. Quem fala demais acaba pagando o preço. As lágrimas escorriam sem controle. Finalmente, correu até o quarto da mãe. Cláudia estava deitada, pálida, mas ao ver a filha em prantos, levantou-se com esforço e a recebeu nos braços. O que houve, minha menina? Perguntou aflita. Ela falou comigo, soluçou Manuela. Disse que se eu continuar contando a verdade, ela pode me fazer algo ruim. Cláudia sentiu o estômago revirar. Abraçou a filha com toda a força que ainda tinha. Não chore, meu amor. Você está comigo. Eu não vou deixar nada lhe acontecer. Mas, mãe, ela é má. Eu sei que é. Eu tenho medo de que um dia ela faça algo comigo de verdade, disse a menina,
a voz quase engolida pelos soluços. Cláudia respirou fundo, tentando disfarçar a própria fraqueza. Passou a mão pelo cabelo da filha e falou com firmeza. Olhe para mim, Manuela. Eu posso estar doente, posso estar frágil, mas ainda sou sua mãe. E nada, absolutamente nada neste mundo vai me impedir de proteger você. A menina a encarou, os olhos cheios de lágrimas. Promete? Prometo, respondeu Cláudia, selando a promessa com um beijo na testa da filha. As duas permaneceram abraçadas por longos minutos. O silêncio da casa parecia guardar aquele pacto secreto entre mãe e filha. Enfrentar juntas, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, os olhos de Manuela ainda estavam inchados. Tentou disfarçar diante de Marta, mas a senhora não se deixou enganar. Minha pequena, você chorou, não foi? Perguntou segurando-lhe a mão. Manuela hesitou, lembrando-se da ameaça de Verônica. Eu só tive um pesadelo. Marta acariciou seus dedos e sorriu. Os pesadelos não nos machucam. O que machuca é fingir que não existem. A menina desviou o olhar em silêncio. Lembre-se do que lhe disse, completou Marta. Nunca se cale diante da verdade. As palavras entraram fundo no coração da menina. Apesar do medo, sabia que aquela coragem que tanto admirava em Marta precisava ser sua também. Enquanto isso, do alto da varanda, Verônica observava. Segurava uma xícara de chá entre as mãos e sorria discretamente ao ver a criança abatida. Para ela, era a confirmação de que seu recado fora entendido. Mas o que não percebia era que, ao tentar silenciar a menina, estava fortalecendo ainda mais os laços de Manuela com Cláudia e Marta. Nessa mesma noite, Cláudia voltou a conversar com a filha antes de dormir. Eu sei que você está com medo, Manuela. Eu também tenho. Mas coragem não é a ausência de medo. É continuar apesar dele. Mas e se ela tentar me fazer mal? A menina perguntou, chorando. Cláudia segurou o rosto da filha com as duas mãos. Então, nós enfrentaremos juntas, eu e você, e ninguém vai nos separar. O olhar firme da mãe, mesmo tão debilitada, trouxe paz ao coração da menina. Pela primeira vez, Manuela sentiu que não estava sozinha. Naquele abraço, nasceu uma força invisível, feita de amor, dor e promessa. O relógio da mansão marcava 6:30 da tarde. O jantar daquela noite prometia ser especial. Funcionários iam e vinham pelos corredores, ajustando flores, polindo talheres, alinhando taças de cristal. Marta, apesar da fragilidade, havia insistido em participar, desejando reunir a família. Marcelo observava a movimentação à distância. Sua mente, no entanto, estava em outro lugar. Renato surgira mais cedo, discretamente, trazendo consigo um novo equipamento. Ele abrira a pasta diante de Marcelo e explicara o plano em voz baixa. Precisamos de uma prova que não deixe dúvidas, algo definitivo. A simples manipulação disfarçada pode ser interpretada como engano ou má-fé, mas não como crime. Hoje à noite você terá essa prova. Marcelo assentiu. E como faremos isso? Renato explicou. Vamos criar uma situação que a force a agir. A câmera já está posicionada. Só precisamos deixá-la sozinha com a oportunidade. Marcelo respirou fundo, dividido entre o peso da decisão e a necessidade de proteger a mãe. O jantar foi anunciado como simples e íntimo. Poucos convidados, apenas os mais próximos. Mas a preparação nos bastidores era meticulosa. O cardápio escolhido, as travessas organizadas e, sobretudo, as câmeras escondidas em pontos estratégicos da cozinha. No centro de tudo estava a cadeira de rodas de Marta, cuidadosamente posicionada. A idosa parecia tranquila, mas seus olhos carregavam uma centelha de entendimento. Filho, você está diferente hoje, disse, baixinho, quando Marcelo se inclinou para ajeitar a manta sobre suas pernas. Ele sorriu, tentando disfarçar. Só quero que esta noite seja perfeita. Marta apertou sua mão. Confio em você. Pouco antes de todos se reunirem no salão,
Marcelo fez um sinal discreto a Renato, que aguardava em um canto, observando sem ser notado. O investigador confirmou com um gesto quase imperceptível. Tudo estava pronto. O plano era simples e arriscado. Marta seria deixada por alguns minutos na cozinha, como se aguardasse que a refeição fosse finalizada. Verônica, acreditando estar sozinha, teria a chance de repetir o gesto que vinha escondendo há semanas. Às 7 em ponto, os convidados chegaram. O clima era leve, com risadas e cumprimentos. Verônica brilhava no centro, encantando a todos com sua postura impecável e comentários afáveis. Mas Marcelo a observava com olhos diferentes. Cada palavra, cada sorriso dela parecia calculado demais. Quando a movimentação se intensificou no salão, ele se aproximou discretamente da mãe e, com a ajuda de Manuela, conduziu-a até a cozinha. "Fique aqui por alguns minutos, mãe. Já volto", disse, ajeitando a cadeira de rodas perto da mesa de preparo. Marta o encarou, séria, mas não perguntou nada. Apenas assentiu. Minutos depois, Verônica apareceu na cozinha, trazendo nas mãos um guardanapo. Fingiu surpresa ao encontrar Marta ali. "Oh, a senhora aqui sozinha?", disse, com aquele sorriso doce que escondia intenções. "Achei que já estivesse no salão." Marta manteve-se em silêncio, apenas observando. Verônica caminhou até a bancada. Pegou uma das travessas, mexeu como quem apenas ajusta a apresentação do prato. Então, com um movimento rápido, tirou algo do bolso. A câmera registrou cada detalhe. O pequeno frasco, a mão firme, o líquido caindo dentro da travessa destinada à idosa. Logo em seguida, ela mexeu a comida com a colher como se nada tivesse acontecido. Marta fechou os olhos por um instante, sentindo a confirmação de tudo o que já pressentira. Do outro lado da parede, Marcelo e Renato acompanhavam tudo pelo monitor portátil. O rosto de Marcelo empalideceu ao ver a cena. Não havia mais dúvidas, não havia mais desculpas possíveis. "Está feito", disse Renato em voz grave. "Agora temos a prova que precisávamos." Marcelo sentiu o peito apertar. As imagens eram devastadoras, mas também libertadoras. Ele não precisava mais lutar contra a própria descrença. A verdade estava ali, nua e crua, diante de seus olhos. Enquanto isso, Verônica ajeitava a travessa, satisfeita. Voltou-se para Marta e sorriu novamente. "Espero que goste da refeição, dona Marta. Preparei com carinho." Marta sustentou o olhar, firme, mesmo sentindo o peso da ameaça velada por trás daquelas palavras. Verônica saiu da cozinha tranquila, como se nada tivesse acontecido. Marcelo entrou logo em seguida, disfarçando o nervosismo. Ajoelhou-se diante da mãe e segurou sua mão. "Está tudo bem, mãe. Agora está tudo bem." Ela o encarou e murmurou. "Eu sabia. Sempre soube." Marcelo fechou os olhos por um instante, sentindo a força silenciosa daquela mulher. O jantar prosseguiu normalmente no salão. Brindes foram feitos, conversas se desenrolaram e Verônica continuou desempenhando seu papel de noiva perfeita. Mas, nos bastidores, tudo havia mudado. Agora, Marcelo e Renato tinham a prova concreta que tanto aguardavam. E o destino da vilã começava a ser selado. O quarto de Marta estava mergulhado em penumbra naquela noite. A luz do abajur projetava sombras delicadas nas paredes, enquanto o tic-tac do relógio de mesa marcava o tempo com insistência. A senhora observava a chama da vela que havia acendido sobre a cômoda. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos refletiam uma inquietação profunda. Os sonhos repetidos, as intuições e, principalmente, o olhar ameaçador de Verônica nos últimos dias não lhe deixavam dúvidas. Precisava se preparar. "Minha vida já teve tantas batalhas", murmurou para si mesma. "Mas esta talvez seja a mais difícil." Com esforço, alcançou a gaveta da escrivaninha e retirou um envelope em branco junto de uma folha de papel timbrado da própria família Antunes. Alisou o papel com cuidado, como quem sabe que nele repousaria mais do que palavras, repousaria a própria verdade.
Pegou a caneta e, com a mão ligeiramente trêmula, começou a escrever. Se algo me acontecer, olhe para Verônica. Parou por alguns segundos. Olhou novamente para a frase curta, direta, quase brutal em sua simplicidade. Sabia que não precisava de mais explicações. Marcelo entenderia. Enquanto escrevia, flashes do passado cruzavam sua mente. Recordou-se do dia em que conheceu Verônica, a jovem tão confiante, tão charmosa, que parecia perfeita demais para ser verdadeira. Desde o início, uma sensação incômoda lhe acompanhava, como se um véu de sombras cobrisse a presença daquela mulher. Recordou também as discussões sutis à mesa de jantar, comentários frios, olhares calculados, pequenas provocações. Coisas que Marcelo parecia ignorar, mas que ela, com sua intuição de mãe, jamais poderia deixar passar. Agora, tudo fazia sentido. Marta apoiou a caneta novamente sobre o papel e reforçou a letra, temendo que a pressa a tornasse ilegível. Dobrou a folha cuidadosamente e a colocou dentro do envelope. Não escreveu o destinatário. Queria que fosse encontrada de maneira natural, sem chamar atenção antes da hora. Olhou em volta, avaliando onde escondê-la. Precisava ser um lugar discreto, mas de fácil acesso para Marcelo. Seus olhos pousaram na velha Bíblia que mantinha sobre a mesa de cabeceira. Pegou o livro, abriu-o na parte do meio e inseriu o envelope ali, entre as páginas marcadas pelo tempo. Fechou-o devagar, passando a mão sobre a capa de couro gasto. Que a verdade encontre seu caminho, sussurrou. Naquela mesma noite, Manuela entrou no quarto para se despedir. Trazia uma pequena caixa com biscoitos que havia tentado preparar com a ajuda de uma vizinha. Trouxe para a senhora, disse a menina sorrindo tímida. Marta se emocionou. Minha querida, você sempre pensa em mim. Manuela percebeu que os olhos da senhora estavam marejados. A senhora está triste? Marta sorriu e negou com a cabeça. Não, meu amor. Só estou lembrando da vida. Abraçou a menina com força, como se aquele gesto fosse uma despedida silenciosa. Lembre-se sempre, Manuela. A verdade pode ser difícil, mas é a única luz que nos guia no escuro. A menina assentiu, sem compreender totalmente, mas sentindo o peso das palavras. Mais tarde, já sozinha novamente, Marta observou o envelope escondido na Bíblia. Respirou fundo e fechou os olhos. Sabia que, ao deixar aquelas palavras escritas, estava garantindo que sua voz continuaria ecoando, mesmo se fosse silenciada. Era sua última arma, sua última esperança. A mansão Antunes nunca parecera tão viva. Carros importados estacionavam em fila diante da entrada iluminada. Os convidados desciam sorridentes, fotógrafos registravam cada detalhe e jornalistas buscavam palavras rápidas com os nomes influentes que atravessavam o tapete vermelho improvisado. Era a noite do grande jantar beneficente organizado por Marcelo, um evento que unia filantropia, status social e, para muitos, oportunidades de negócios disfarçadas de boas ações. Mas para ele, aquela noite tinha outro peso. No íntimo, sabia que seria o momento da verdade. Enquanto os convidados eram recebidos por garçons impecavelmente alinhados, Marcelo permanecia em um canto do salão, observando. Ternos alinhados, vestidos de gala, risos falsos ecoavam pelo ambiente, mas sua mente estava em outro lugar. Na cozinha, nas câmeras, em Renato e no que poderia acontecer se os planos se confirmassem. Renato mantinha-se discreto, vestido como qualquer outro convidado, mas atento a cada movimento. Em sua pasta, trazia as provas reunidas com semanas de investigação. Sabia que, em instantes, teria de usá-las. No andar superior, Marta se preparava para descer. Escolhera um vestido azul escuro que realçava sua dignidade. Pedia constantemente a Deus que lhe desse forças para atravessar aquela noite. Ao se olhar no espelho, murmurou: que seja feita a verdade. Manuela a ajudava com o colar de pérolas. A menina estava orgulhosa, mas também aflita. Sentia que aquela noite teria algo decisivo.
embora ninguém lhe dissesse nada diretamente. Quando Marta surgiu no salão em sua cadeira de rodas, todos se levantaram em respeito. Os flashes das câmeras a iluminaram e por um instante ela pareceu a verdadeira anfitriã da noite. Verônica surgiu logo depois, deslumbrante em um vestido vermelho que chamava mais atenção do que qualquer arranjo de flores. Seu sorriso brilhava, seu discurso era impecável. Abraçava convidados, fazia comentários espirituosos, posava para fotos. Aos olhos do público, era a noiva perfeita do herdeiro Antunes. Mas Marcelo a observava com olhos pesados. Sabia que bastava um prato para que toda a encenação ruísse. Quando o jantar foi servido, as mesas reluziam com talheres de prata e cristais cintilantes. O prato principal foi apresentado com pompa. Marta recebeu sua refeição especial, adaptada às suas necessidades, e todos brindaram à noite de solidariedade. Foi nesse instante que tudo começou a desmoronar. Marta levou a primeira colherada à boca. Segundos depois, sua expressão mudou. O rosto empalideceu, sua mão tremeu e ela levou os dedos ao peito. "Mamãe!" gritou Marcelo, levantando-se de imediato. O salão mergulhou em caos. Convidados levantaram-se assustados, funcionários correram, jornalistas ergueram câmeras. Manuela chorava ao lado da idosa, segurando sua mão com desespero. "Por favor, dona Marta, não nos deixe", implorava a menina, em prantos. Renato aproveitou o tumulto para agir. Subiu à pequena plataforma destinada aos discursos e ergueu a voz. "Senhores e senhoras, por favor, peço silêncio. O que aconteceu aqui não é um acaso. É resultado de algo planejado e chegou a hora da verdade." Todos se calaram, chocados. Renato abriu sua pasta sobre a mesa e conectou um aparelho ao projetor. Em segundos, imagens começaram a surgir no telão. Ali estava Verônica, em gravações captadas pelas câmeras escondidas. A sala inteira assistiu, boquiaberta, enquanto a noiva de Marcelo era vista mexendo sozinha nas travessas, retirando discretamente um pequeno frasco do bolso e pingando líquido no prato destinado a Marta. Um burburinho indignado tomou conta do salão. "Isso é uma farsa", gritou Verônica, levantando-se de imediato. "Uma montagem grotesca para me destruir." Renato manteve a firmeza. "Não é apenas isso." Exibiu em seguida as mensagens interceptadas. "Está funcionando. Logo não haverá obstáculo. Confie, tudo sob controle." Alguns convidados levaram as mãos à boca em choque. Outros começaram a sussurrar indignados. "São mensagens dela, trocadas com cúmplices", explicou Renato. "E ainda temos mais." Mostrou então o laudo final sobre a colher e o guardanapo que Manuela guardara. A menina teve a coragem de recolher este material e entregá-lo em segredo. O exame confirma a presença de substâncias nocivas. Todos os olhares voltaram para Verônica. Alguns jornalistas já transmitiam ao vivo as imagens do telão. "Mentira!" gritou ela novamente, a voz trêmula. "Essa criança sempre me invejou. Essa família nunca me aceitou." Foi nesse instante que um funcionário se aproximou com um envelope nas mãos. "Encontramos isto no quarto de Dona Marta", disse, entregando a Marcelo. Ele abriu e reconheceu de imediato a caligrafia da mãe. Sua voz falhou, mas conseguiu ler em voz alta. "Se algo me acontecer, olhe para Verônica." O salão inteiro mergulhou em silêncio absoluto. Marcelo ergueu o olhar, lágrimas contidas nos olhos. Encarou Verônica diante de todos. Acabou. A máscara da mulher perfeita caiu por completo. Seu sorriso desapareceu e em seu lugar surgiu o olhar frio e calculista de alguém finalmente desmascarado. Os convidados recuaram, chocados. O clima de festa se transformara em uma cena de tribunal improvisado, diante da elite e da imprensa. Verônica tentou se recompor, mas já não havia espaço para encenação. As provas estavam ali. Os vídeos, as mensagens, o laudo, a carta. A coragem de uma menina, a intuição de uma mãe e a perseverança de um filho se uniam contra ela. O salão explodiu em comentários indignados.
Repórteres anotavam cada detalhe. O caso, antes restrito aos corredores da mansão, tornava-se público diante de toda a sociedade. Naquela noite, que deveria ser lembrada como um jantar de caridade, o que se eternizou foi a queda de Verônica. Seu disfarce se despedaçara diante de todos. E, embora ainda restassem batalhas a serem travadas, uma certeza pairava no ar. A verdade, enfim, havia encontrado seu caminho. O salão da mansão estava em completo silêncio. O envelope ainda tremia nas mãos de Marcelo, e as palavras escritas por Marta ecoavam como um trovão. Se algo me acontecer, olhe para Verônica. Por um instante, ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse parado. Verônica permanecia de pé, imóvel, com o olhar fixo em Marcelo. O sorriso desaparecera, substituído por uma máscara fria, sem emoção. Ao redor, convidados cochichavam em choque, jornalistas ajustavam câmeras e Marta, ainda fragilizada, observava tudo com os olhos marejados. Marcelo, até então contido, perdeu o controle. A raiva acumulada, o medo pelos últimos meses e o peso da traição explodiram de uma só vez. "Você!" gritou apontando para Verônica. "Eu a trouxe para minha casa, apresentei a minha mãe, confiei em cada palavra sua, e tudo não passava de um disfarce." Sua voz ecoou pelo salão, carregada de dor. "Eu ignorei os avisos, desprezei a intuição da minha mãe, duvidei até de uma criança corajosa, e tudo porque acreditei em você." Bateu a mão na mesa, fazendo taças tremerem. "Como pôde?" Verônica manteve o rosto erguido. "Marcelo, isso é um circo. Querem me destruir porque não aceitam que eu faça parte da sua vida." Mas agora, ninguém mais acreditava. Os vídeos, as mensagens, os laudos, a carta, tudo formava um conjunto impossível de negar. Alguns convidados começaram a vaiar discretamente. Outros levantaram os celulares para registrar a cena. A imprensa transmitia em tempo real e nas redes sociais o nome Verônica Antunes já começava a aparecer nos tópicos de maior repercussão. Renato se aproximou de Marcelo e disse firme: "Está na hora." Marcelo respirou fundo e acenou. 2 seguranças particulares, previamente instruídos, cercaram Verônica. Ela recuou um passo, surpresa. "O que é isso? Ninguém vai me tocar." Renato levantou o celular. "A polícia já foi acionada. Está a caminho." Um burburinho percorreu o salão. Alguns convidados aplaudiram discretamente, outros suspiraram aliviados. Marcelo voltou a encará-la. Seus olhos estavam vermelhos, marejados de raiva e dor. "Você destruiu a confiança que eu tinha. Brincou com a vida da minha mãe, enganou a todos. Mas acabou, Verônica. A máscara caiu. A vilã olhou ao redor, buscando cumplicidade, mas encontrou apenas olhares de repulsa. A elite que antes a aplaudia, agora a desprezava. Os jornalistas não perdiam um único detalhe, ansiosos por registrar a ruína da mulher que se passara por perfeita. "Vocês vão se arrepender disso", sussurrou num tom baixo, mas audível o bastante para ser registrado pelas câmeras. Minutos depois, as sirenes ecoaram do lado de fora da mansão. Viaturas estacionaram diante da entrada iluminada. Policiais uniformizados atravessaram o salão, abrindo caminho entre convidados atônitos. O comandante se apresentou a Marcelo. "Recebemos o chamado. As provas já foram encaminhadas às autoridades." Marcelo apontou para Verônica. "É ela." Os policiais se aproximaram. Verônica tentou manter a pose até o último segundo, mas sua voz agora era de desespero. "Eu sou inocente! Isso é uma armação! Não podem fazer isso comigo!" Ninguém respondeu. O salão inteiro assistiu enquanto os policiais a conduziam para fora. Os convidados explodiram em murmúrios. Muitos aplaudiram, outros comemoraram em voz alta. Para a sociedade presente naquela noite, era mais do que a queda de uma mulher. Era o desmascaramento de uma fraude que tentara se infiltrar na família Antunes. Marcelo, no entanto, não sentiu vitória. O peso em seu peito era imenso. Aproximou-se da mãe, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos.
Me perdoe, mamãe. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Marta acariciou o rosto do filho, emocionada. O importante é que a verdade apareceu, e você teve coragem de enfrentá-la. Ao lado delas, Manuela observava tudo com olhos marejados, mas cheios de orgulho. No fundo, sabia que sua coragem também havia contribuído para aquele desfecho. Enquanto os flashes da imprensa iluminavam o salão e os convidados comentavam em choque, Marcelo se levantou e respirou fundo. A máscara de Verônica havia finalmente ruído. Na manhã seguinte ao jantar beneficente, os jornais estampavam manchetes em letras garrafais. Noiva de herdeiro é acusada em escândalo milionário. Família Antunes desmascara fraude em evento beneficente. A queda de Verônica, de noiva perfeita à vilã nacional. Canais de TV dedicaram horas de cobertura ao caso. Programas matinais exibiam as imagens do momento em que Verônica fora flagrada pelas câmeras e levada pela polícia, enquanto comentaristas analisavam cada detalhe. Nas redes sociais, trechos do jantar viralizavam rapidamente. O vídeo de Marcelo lendo a carta da mãe alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Hashtags com o nome da família Antunes e de Verônica se mantinham no topo dos assuntos mais comentados. Marcelo, exausto, observava tudo do escritório. As mensagens em seu celular não paravam. Jornalistas pedindo entrevistas, amigos oferecendo apoio, curiosos querendo detalhes. Ele desligou o aparelho e suspirou, passando a mão pelo rosto. Renato entrou em seguida, trazendo novas informações. Não vai acreditar. Desde que as notícias estouraram, recebi ligações de 2 famílias de outros estados. Ambas dizem ter sido enganadas pela mesma mulher, revelou. Marcelo ergueu os olhos, surpreso. Outras famílias? Sim. Em uma delas, ela usava outro nome. Conquistou um empresário viúvo, quase conseguiu se casar, mas sumiu quando os filhos começaram a desconfiar. Na outra, o caso foi parecido. Romance rápido, manipulação emocional, até que descobriram contradições e a afastaram. Marcelo balançou a cabeça atônito. Então era tudo um padrão... Exato. E agora essas famílias estão dispostas a depor publicamente. Renato fez uma pausa. Isso pode transformar o julgamento em algo muito maior do que apenas um caso isolado. Enquanto isso, programas de TV recebiam especialistas em comportamento e direito. Alguns comentavam sobre como Verônica, agora chamada por seu verdadeiro nome, Patrícia Nogueira, conseguira viver tantas vidas diferentes sem ser desmascarada antes. Ela é um exemplo de fraude sofisticada, dizia uma psicóloga convidada. Usava charme, inteligência e manipulação para conquistar confiança. Pessoas assim sabem observar fragilidades e explorá-las. E a coragem da menina vizinha? Questionava o apresentador. Sem ela, nada teria vindo à tona. Imagens de Manuela ao lado de Marta eram exibidas na tela, emocionando o público. Em sua casa simples, Cláudia acompanhava as notícias com os olhos marejados. Abraçava a filha, orgulhosa, enquanto dizia: "Está vendo, minha menina? Sua coragem salvou vidas." Manuela sorria timidamente, ainda sem entender a dimensão de tudo, mas feliz por finalmente ser ouvida. Os dias seguintes foram marcados por revelações sucessivas. Documentos antigos surgiram, comprovando que Patrícia já havia usado diferentes identidades. Processos judiciais arquivados misteriosamente voltavam a ser analisados. Em pouco tempo, o caso deixou de ser apenas um escândalo da alta sociedade paulista para se transformar em um escândalo nacional. Jornais de todas as regiões do Brasil estampavam a história. Revistas semanais dedicaram capas à noiva impostora. Alguns canais internacionais até noticiaram brevemente o caso, ressaltando como um golpe sofisticado fora desmascarado por uma criança de apenas 10 anos. No escritório, Renato mostrava a Marcelo os novos relatórios. O julgamento promete ser histórico.
Nunca se reuniu tanta prova contra uma pessoa que vivia de identidades falsas. E agora, com as outras famílias dispostas a depor, será quase impossível para a defesa encontrar brechas. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns instantes, refletindo. Por mais que a verdade estivesse exposta, a ferida emocional ainda doía. Só quero que minha mãe tenha paz e que essa menina Manuela nunca mais precise sentir medo, disse firme. Renato assentiu. E terá. Enquanto isso, a opinião pública fervia. Nos bares, nas praças, nas filas de banco, todos comentavam sobre a noiva que enganou milionários. Uns lembravam o requinte do jantar beneficente. Outros destacavam a carta simples e poderosa de Marta. O país inteiro acompanhava, indignado e fascinado, e todos esperavam o mesmo, o julgamento que prometia entrar para a história. O fórum estava lotado naquela manhã. Câmeras de televisão aguardavam do lado de fora. Repórteres faziam transmissões ao vivo e curiosos se aglomeravam para ver de perto o desfecho de uma história que já tomava conta do Brasil. Dentro da sala de audiências, o clima era de tensão. As cadeiras reservadas ao público estavam cheias. Jornalistas, advogados, representantes das famílias lesadas e cidadãos comuns interessados em acompanhar o caso. Na frente, de terno escuro e semblante rígido, Marcelo segurava a mão da mãe. Marta, mesmo ainda debilitada, fizera questão de estar presente. Ao lado deles, Manuela e Cláudia observavam em silêncio. Renato ajeitava documentos na mesa, pronto para o embate. A porta lateral se abriu. Verônica entrou escoltada, usando roupas discretas, muito distante da imagem glamourosa que outrora ostentara. Seus olhos percorriam a sala, mas não encontraram cumplicidade. Ela se sentou diante do juiz com a defesa ao lado. Tentava manter a postura ereta, mas a pressão dos olhares era esmagadora. O juiz iniciou a audiência com voz firme. Estamos aqui para apurar as acusações contra Patrícia Nogueira, também conhecida como Verônica Antunes, referentes a fraudes, manipulações e tentativa de lesar financeiramente a família Antunes e outras vítimas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renato foi o primeiro a apresentar as provas. Ligou o projetor e exibiu os vídeos captados na cozinha da mansão. Verônica mexendo nas travessas, retirando discretamente o frasco do bolso, despejando o líquido. A plateia reagiu com um murmúrio coletivo. Alguns espectadores levaram as mãos à boca, outros balançaram a cabeça em incredulidade. Em seguida, Renato mostrou o laudo técnico da colher e do guardanapo que Manuela havia escondido. Mas este material foi entregue pela menina de 10 anos, que teve coragem de guardar a prova, mesmo sob risco. O exame confirma a presença de substâncias nocivas, declarou. Os olhares se voltaram para Manuela. A menina baixou a cabeça, tímida, enquanto Marta apertava sua mão em sinal de orgulho. Depois, foi a vez das mensagens. Telas exibiam conversas entre Verônica e cúmplices. Está funcionando. Logo não haverá obstáculo. Confie, tudo sob controle. A cada imagem projetada, a indignação da plateia aumentava. O advogado de acusação encerrou a primeira parte da apresentação com a leitura da carta de Marta. Se algo me acontecer, olhe para Verônica. O silêncio voltou a dominar a sala, pesado, quase sufocante. Então vieram os depoimentos. Uma família do Paraná relatou como Patrícia, usando outro nome, se aproximara de um empresário viúvo e quase conseguiu acesso à herança dos filhos. Outra família de Minas Gerais contou que ela inventara uma identidade de empresária bem-sucedida, enganando a todos até desaparecer com bens e dinheiro. Os relatos se sucediam, cada um mais devastador que o outro. A plateia reagia com espanto e revolta. Alguns murmuravam inacreditável, outros apenas balançavam a cabeça. Jornalistas anotavam freneticamente, registrando cada palavra. Quando chegou sua vez de falar, Verônica levantou-se.
Sua voz era firme, mas carregada de desespero. Eu sou vítima de uma perseguição. Tudo isso foi armado para me destruir. A família Antunes nunca me aceitou. Eles usaram câmeras escondidas, manipularam situações. Essa carta poderia ter sido forjada, mas suas palavras já não encontravam eco. As provas eram sólidas demais, as histórias consistentes demais. O juiz interrompeu. Senhora Patrícia, as imagens, os laudos e os testemunhos não deixam margem para dúvida. A senhora tem algo mais a acrescentar em sua defesa? Ela hesitou, respirou fundo e abaixou o olhar. O silêncio foi sua única resposta. O juiz então se dirigiu à sala. Considerando as provas apresentadas, os testemunhos das famílias lesadas e a gravidade dos atos, declaro Patrícia Nogueira culpada. O martelo bateu na madeira, selando o destino da ré. A plateia explodiu em murmúrios de alívio e indignação. Alguns aplaudiram discretamente, outros suspiraram em satisfação. Marcelo fechou os olhos, sentindo um peso imenso se dissolver. Marta segurou sua mão e sussurrou. A justiça foi feita. Ao lado, Manuela chorava baixinho, abraçada à mãe. A imprensa correu para noticiar a decisão em tempo real. As manchetes logo se espalharam. Patrícia Nogueira condenada em julgamento histórico. Para todos os presentes, aquele não era apenas o fim de um processo judicial. Era o fechamento de um ciclo de dor e manipulação que finalmente encontrava resposta. A vilã, que um dia brilhou como noiva perfeita, agora deixava o tribunal como símbolo de fraude desmascarada. A sala da mansão estava silenciosa, diferente dos dias de tensão que haviam marcado o passado recente. Dona Marta, ainda em sua cadeira de rodas, olhava pela janela aberta, onde o jardim florescia como se simbolizasse um recomeço. Marcelo se aproximou, colocando a mão no ombro da mãe. Finalmente acabou, mamãe. Ela suspirou, emocionada. Não, meu filho, isso não é um fim, é um começo. Marcelo a encarou curioso. Durante todo esse processo, pensei em quantas pessoas já sofreram como eu. Quantos idosos em suas casas foram enganados, manipulados, esquecidos. Não quero que minha dor seja em vão. Quero transformar isso em algo maior. Os olhos de Marcelo brilharam. O que tem em mente? Uma fundação, respondeu Marta com firmeza. Um espaço para proteger e orientar idosos vítimas de abusos financeiros, de manipulações. Quero oferecer amparo, informação e dignidade. Marcelo assentiu orgulhoso. Se esse é o seu desejo, eu estarei ao seu lado em cada passo. Na mesma semana, Cláudia foi chamada à mansão. Ainda debilitada pela doença, sentou-se ao lado da filha, um tanto tímida diante do ambiente luxuoso. Marcelo falou com firmeza. Dona Cláudia, quero oferecer a você todo o tratamento médico necessário. Não será mais uma luta solitária. Cláudia, com lágrimas nos olhos, agradeceu. Eu não sei como retribuir. Não precisa, respondeu Marta sorrindo. Sua filha já nos deu mais do que qualquer um poderia oferecer, a verdade. Manuela, ao ouvir aquilo, corou e apertou a mão da mãe. Dias depois, em uma cerimônia simbólica, Marta anunciou publicamente a criação da fundação. Jornalistas registraram o momento em que ela, com voz firme, declarou que ninguém mais se sinta sozinho diante da maldade, que cada vida poupada seja fruto de coragem e solidariedade. Então, voltou-se para Manuela e a puxou para perto. Esta menina não é apenas vizinha, é minha neta do coração. O público aplaudiu, emocionado. Manuela, entre lágrimas, abraçou Marta com força. Marcelo observava a cena, sentindo que, finalmente, a dor de sua família se transformava em esperança para muitos. O auditório estava lotado. Luzes suaves iluminavam o palco, decorado com banners da Fundação Marta Antunes, agora reconhecida nacionalmente como referência no apoio a idosos vítimas de golpes. Pessoas de diferentes idades ocupavam cada assento.
Algumas sobreviventes de histórias dolorosas, outras voluntárias movidas pela solidariedade. No centro, uma jovem de cabelos soltos ajeitava o microfone. Seus olhos brilhavam com firmeza e emoção. Era Manuela, agora adulta. Um silêncio respeitoso tomou conta do espaço quando ela começou a falar. Quando eu tinha apenas 10 anos, morei ao lado desta mansão que para mim parecia inalcançável. Minha mãe estava doente e eu me sentia sozinha. Mas foi ali que conheci Dona Marta, uma mulher que me tratou como família quando eu menos esperava. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Um dia eu presenciei algo que poderia ter me calado pelo medo, mas escolhi contar a verdade. Eu era só uma criança, mas aprendi que coragem não depende da idade. Depende do coração. A plateia aplaudiu, emocionada. Marta, sentada na primeira fileira, enxugava discretamente uma lágrima. Marcelo, ao lado da mãe, não escondia o orgulho. Hoje olho para este auditório e vejo tantas histórias, prosseguiu Manuela. Pessoas que superaram perdas, que encontraram apoio, que descobriram que não estavam sozinhas. Esta fundação nasceu de uma dor, mas se transformou em um farol de esperança. Ela ergueu o olhar, a voz firme e calorosa. A verdade salvou uma vida naquela noite. Hoje, ela salva muitas outras. O público levantou-se em aplausos de pé. Alguns choravam, outros batiam palmas com força, como se agradecessem não apenas a ela, mas a tudo o que aquela história representava. No palco, Manuela sorriu em meio às lágrimas, desceu os degraus e abraçou Marta com força. A senhora me ensinou a nunca me calar, sussurrou. Marta apertou sua mão, emocionada. E você me mostrou que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados. Marcelo envolveu as duas em um abraço, fechando o círculo que simbolizava o laço de família construído no meio da dor. Naquela noite, ao final do evento, as câmeras registraram a imagem que ficaria marcada na memória de todos. 3 gerações unidas pela verdade, pela coragem e pelo amor. E a história que começou com uma menina assustada em uma casa simples, terminava agora como inspiração para todo um país. Porque no fim, a verdade sempre encontra um jeito de vencer. Então, o que você achou dessa história? Fala com a gente nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. Aproveita para deixar seu curtir, se inscrever no canal e dar aquela força para o nosso trabalho. Nos vemos na próxima.